Fala pessoal, está começando mais um episódio do podcast Vivendo em Missão. Um podcast sobre teologia, missões, bate-papo e muito mais. Hoje nós iremos ter um bate-papo com uma professora muito especial que deu aula para a gente aqui no CT da Mais. E eu quero que ela se apresente um pouquinho para vocês. Então, sou conhecida como Tonica, meu nome completo é Antônia Leonora Vandermeer. Eu sou do interior do Paraná, Carambeí, mas quando fui estudar em Curitiba, eu cresci numa igreja evangélica, mas era uma igreja mais formal, né? Não tinha muita expressão espontânea de fé. Então, eu sabia que as coisas da Bíblia eram verdadeiras, mas o que eu não sabia era que Deus me amava, né? Isso não tinha convicção. Pensei que eu não sou tão boa para Deus me amar. E aí fui num curso de férias, quando eu estava estudando em Curitiba, fui para um curso de férias da BU em Goiânia, e ali primeiro achei o pessoal meio fanático, jeito de falar. Depois, uma noite, teve uma reunião de oração que o pessoal falava, como Deus abriu o coração. Falei, se eu soubesse orar assim, eu ia orar, mas eu não sei orar assim. Mas a reunião foi dura. Continuando, depois de umas 2 horas, eu não me aguentei. Abri a boca e saiu tudo que estava entalado. Falei. E senti aquele banho do amor de Deus me encher totalmente. Foi maravilhoso, né? Eu lembro que na outra manhã acordei e pensei, por que eu estou tão feliz? Ah, eu sei que Deus me ama, né? Aí foi uma mudança na minha vida. Eu já tinha conhecimento, mas não a experiência pessoal. Aí comecei a ser ativa na BU em Curitiba. Depois de mais um ano e meio, um pouco mais de um ano, fui convidado para trabalhar na Embaixada da Holanda em Brasília. E a gente compartilhava tudo no grupo da BU. Falei, me convidaram, mas não sou muito ligado com essa coisa de embaixada. Acho que não vou aceitar, não. Aí um deles falou, não, mas tem gente lá em Brasília querendo começar o trabalho, ninguém sabe como funciona, será que não é Deus que está te chamando? Falei, se é Deus, não posso dizer não. Aí comecei a orar, quanto mais orava, mais convicção. Então fui para Brasília, transferi o curso universitário, fui viver em Brasília, trabalhar, estudar na embaixada, e no tempo livre que eu não tinha, trabalhando com estudantes. Em Brasília, um fim de semana por mês em Goiânia e em Anápolis também, uma vez por mês. E aí, né, começamos o trabalho da BU, foi um bom tempo. Depois senti Deus me dirigir para São Paulo, para o Escritório Nacional da BU. A BU foi quem organizou o primeiro Congresso Missionário da América Latina. E eu tive um papel na organização desse congresso. Valdir e Celeda, que vocês conhecem, aqui ainda mais conhecem, também estavam ali envolvidos. Então, no Congresso Missionário, tinha um missionário canadense que trabalhava no Nordeste, mas ele falava, olha, a situação Angola e Moçambique está de um jeito que não aceitam mais norte-americanos ou europeus, mas vocês, brasileiros, são bem-vindos. Aí o pessoal começou a se queixar, nossa, ele só está querendo mandar a gente para aqueles países. Falei, bem, acho que ele tem razão, né? Aí pensei, será que sou eu? Comecei a orar, falei, Deus, não pode ser eu. Sou branca demais, vão achar que eu sou sul-africana, e os sul-africanos são muito envolvidos na guerra em Angola, ajudando os rebeldes contra o governo. Falei, vou ter cara de sul-africana. Comecei a orar, Deus manda os brasileiros mais morenos que eu um pouco. E continuei trabalhando na BU, mas quando mudei para São Paulo, tudo que era ligado com missão, eu estava envolvida. E comecei a pensar, será que Deus está me chamando para a missão transcultural? Aí, numa viagem sozinha de Recife para São Paulo, que levava 50 horas naquela época, fiquei refletindo, lendo a Bíblia, orando, Senhor, é mesmo para mim
missão transcultural, antes de chegar em São Paulo, eu tinha certeza que sim, né? Aí, não vou contar a história toda, mas acabei sendo convidado para trabalhar em Angola, depois de receber uma boa formação, que é importante, e fui para Angola, onde trabalhei pouco mais de 10 anos, e era um país que estava em guerra e num contexto, e o governo marxista. Isso que eu ia perguntar para a senhora, como que foi ser missionária tão jovem nesse contexto de guerra? Uhum. Conta um pouquinho para gente. Contexto de guerra não é fácil, né? Todas as noites a gente ouvia metralhadoras, né? Tinha até um charge no jornal de Angola de um menininho dizendo: papai, não consigo dormir porque meu filho não ouvia ainda os tiros. Era o normal de toda noite, né? Ouvir tiros. Mas bombas, aí era mais no interior, que eu também ia para fazer o trabalho, aí acontecia bombardeios pesados mesmo. Isso é assustador. A primeira vez que eu estava no Huambo, que é a cidade que tinha muito mais guerra, eu estava atravessando um lugar, muita gente, né, em direção ao lugar que eu estava hospedada, e de repente, metralhadoras. Aí eu quando levo um susto, fico assim, durinha. Aí quando olho, todo mundo deitado no chão. Falei, ai, devia estar deitado no chão. Mas aí já estavam levantando, falei, graças a Deus, não fui alvejado. Então a gente tem que se acostumar, né, como reagir nessas horas. Mas assim, eu estive algumas vezes bem perto de bombas explodindo, que é assustador, mas eu comecei a visitar, fiz sempre, né, visitas ao hospital, principalmente onde estavam as vítimas da guerra. E aí você ouvindo as histórias dessas pessoas, né, desde criancinhas até pessoas de qualquer idade, homens, mulheres, as coisas que sofreram, né? Aí é muita história triste, né? Então, mais do que eu sofri, é ver o sofrimento dos outros que me impactava muito. Mas eu sobrevivi, né? Deus usou minha vida. E uma coisa, pode-se dizer, positiva de guerra é que as pessoas sentem mais necessidade de encontrar esperança e paz. E o marxismo não oferece esperança e paz, né? Então, mesmo pessoas marxistas acabavam assim, começando a se abrir para ouvir uma palavra diferente do que eles aprenderam, porque causa ansiedade do coração no meio desse conflito, né? Então, tinha boas oportunidades para testemunho. E quais eram os principais trabalhos que você desenvolvia missionário lá nessa região? Tá. Então, eu fui convidado pela Aliança Evangélica de Angola, então, durante as manhãs eu era assistente do secretário-geral, depois eu dava treinamentos em várias igrejas, eu fui professora de vários seminários, institutos bíblicos, então, para viajar em Angola, precisava fazer um guia de marcha que explicava para onde você queria ir, onde ficaria hospedado, qual seria a sua tarefa ali. Se eu escrevesse minha tarefa é trabalhar com estudantes, eu não ia ganhar permissão, porque os estudantes eram propriedade do Partido Marxista, eles sentiam assim. Então, sempre eu tinha um outro objetivo, né? Ensinar no seminário. Aí, pronto, isso já era, né? Esses pequenos seminários eram permitidos, então eu ganhava permissão, né? E aí as viagens eram sempre complicadas por causa da guerra, não se podia viajar por terra, os aviões sempre superlotados, mal organizados. Então era comum ficar 4 dias no aeroporto até conseguir entrar no avião. Mas era difícil, mas não era impossível, né? Isso aí era em torno de qual ano? 1900 e quanto, mais ou menos? Bem, 84 a 95. Esse período inteiro a senhora ficou lá? Como é? Esse período inteiro a senhora ficou lá trabalhando na Angola? Eu trabalhei, depois de 3 anos, Moçambique começou a fazer parte do meu trabalho, então uma vez por ano eu ia para Moçambique, ficava 5 semanas, uma vez fiquei um pouco mais, mas geralmente era 4, 5 semanas.
para começar trabalho com estudantes em Moçambique também. E eu vinha para o Brasil, mas nunca por um prazo muito grande. Só uma vez, quando eu terminei meu mestrado, eu precisei escrever esse mestrado e aí fiquei um tempo mais no Brasil para terminar isso, né? Eu sei que a senhora tem várias histórias muito marcantes para contar, mas se a senhora pudesse escolher uma história só, o que você contaria para a gente hoje? No hospital conheci um jovem de 16 anos. Ele não foi vítima de guerra, mas ele veio do interior do norte do país e foi convidado pelo seu irmão, que era professor, a vir na cidade que o irmão servia e estudar, que tinha melhores condições. Aí um dia ele foi dar um banho na praia, ia mergulhar na onda, mergulhou antes da onda, com a cabeça na areia, a onda que bateu no pescoço e quebrou o pescoço dele. Aí ele ficou deitado na água, gritando. O pessoal primeiro achou que era brincadeira, depois viu que não. Ele vai se afogar, então tiraram ele da água, levaram ele para a capital, para Luanda, né, que era o único hospital que tratava com casos assim. Ele ficou tetraplégico, né? E era um rapaz muito triste, né? E a mãe dele veio do interior, do norte do país, para dar assistência para o filho. Depois de pouco tempo foi atropelada e morreu. Aí pronto, a tristeza dele ficou muito maior. Eu dava bastante atenção para ele. No começo ele não queria ouvir falar de Deus, da Bíblia. Disse que pode falar para os outros, eu não preciso. Ele foi educado como um bom marxista, né? Mas pouco a pouco fui criando confiança, conversando e tal, e ele acabou crendo em Jesus. Quando creu em Jesus, se tornou a pessoa mais feliz do hospital. Impressionante, teve uma mudança radical. E não só mais feliz, mas com desejo de ajudar outros, né? Eu dei para ele o livro da Joni Eareckson, uma americana, que também com 16 anos de idade, um mergulho que ela mal feito, quebrou o pescoço. Só que ela vivia lá, que tinha muitos recursos e tal, mas ela começou a escrever livros e fazer desenhos, pinturas com a boca. Aí ele leu isso e falou, eu quero aprender a escrever com a boca, traz papel e lápis para mim. Aí papel, lápis, aí ele começou, primeiro com dificuldade, mas pouco a pouco desenvolveu uma escrita muito bonita, começou a fazer desenhos e daqui a pouco me entregou uma poesia. Falei, rapaz, você tem jeito para escrever, faça mais poesias. Tá bom, fez mais poesias. Depois falei, não, não só poesia, eu quero agora que você escreva a sua história. Eu vou digitalizar e vamos conseguir que seja impresso o livro. Aí ele foi escrevendo pouco a pouco, eu digitalizando pouco a pouco, e foi impresso 2 vezes, né? Está esgotado, no Brasil não vão publicar mais, mas eu mandei todo o texto já preparado para publicar para uma pequena editora em Angola que prometeu procurar fazer mais uma edição em Angola do livro dele. Um tempo o hospital fechou porque precisava de reformas, estava em péssimas condições. Aí as pessoas com problemas maiores foram para um lugar que prometeu muita ajuda, mas foi bem precária a ajuda que eles receberam. Aí resolveram, queremos ter um lugar que é nosso, não alguém que diz que vai nos ajudar e não ajuda. Temos um lugar onde a gente seja mesmo parte da liderança. Então começaram a sonhar com isso, né? Conseguiram um terreno um pouco fora da cidade, que hoje a cidade já está lá em volta. Aí com muita luta conseguiram ajuda para construir a primeira casa, né, e tal. E aí pouco a pouco, hoje é um terreno com várias casas, né? Tem uma escola de pré a 6ª classe, e é a melhor escola daquela redondeza e recebe os alunos pobres, né, da redondeza.
e tem 8 professores, dos quais 7 são professores com deficiência. Né? Então, eles são bem ativos lá. Né? O lugar chama Fé na Dor, Felicidade na Dor. Estamos sofremos, continuamos sofrendo, mas não somos coitados, somos felizes porque conhecemos a Jesus. Né? Então, tem essa escola fazendo um bom trabalho e tem uma cooperativa que produz artesanato. Os deficientes, né, produzem artesanato e já é bem respeitado em Angola, são convidados para grandes exposições, feiras, em hotel, em embaixada, não sei o quê. Aí eles levam os produtos e vendem ali. E isso ajuda no sustento deles. Né? Então, de vez em quando vou ali, no começo ia todo ano, depois cada 2 anos, agora menos. Por causa da pandemia também foi 5 anos entre a penúltima e a última visita. Mas quando eu chego lá, é aquela alegria. Chegou uma matunica, e é festa. Qual é o nome do livro do menino? É Da Tragédia para Cristo, que não existe mais disponível. Da Tragédia para Cristo? É. Uhum. Se alguém quiser procurar, será que tem na internet? Digital? Não sei. Físico não tem mais. Não, eu posso ver com a Ultimato, que publicou a última vez, se eles conseguem colocar digital na internet, né? Bem legal a história. Agora, para finalizar, se a senhora pudesse deixar uma mensagem, a senhora que já teve muita vivência, muitas experiências no campo missionário, o que a senhora falaria para um jovem que está nos ouvindo? Uhum. Então, se você tem alguma ideia que talvez Deus está me chamando, não tenha medo, né? Também não tenha pressa. Se é Deus que está chamando, Ele vai confirmar. Né? Quando Ele começou a me chamar, eu pensei, não, Deus, eu não tenho as qualidades, não tenho os dons, os talentos, não sou eu, né? Manda outras pessoas mais capacitadas. Mas a coisa foi crescendo, né? Então, até que eu fiquei bem convencida que foi Deus mesmo que me chamou. Então, existe um livro que conta a minha história, que chama Eu, um Missionário? Ponto de interrogação, né? Da editora Ultimato. Aí eu conto, né, como aconteceu esse processo. Então, não tenha medo. Se Deus te chama, Ele vai te convencer, né? Ele vai, pouco a pouco, dar certeza, Ele vai cuidar de você. Deus nunca abandona seus filhos e muito menos aqueles que obedecem e vão para lugares mais difíceis. Ele sempre está conosco, sempre, nos guardando, cuidando de nós. Esse é meu testemunho. Eu já sou mais de 50 anos de missionária agora e nunca me arrependi um dia. Então, vale a pena. E assim, eu quero te agradecer por essa oportunidade que a gente está tendo de conversar com a senhora. A gente já ouviu muitas experiências, a gente fica muito feliz de ter escutado isso aqui tudo de perto. Que Deus continue abençoando a senhora e muito obrigado. Prazer poder participar.